Já sentiu que carregar uma sacola de Muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho comigo. Motivo de alegria. Uma honra recebê-la. Seja bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Para falar de um tema que eu gostaria de iniciar perguntando, quando nós falamos no assoalho pélvico, dentre outras ramificações inseridas nesse contexto, é comum se ter aquela certa resistência muitas vezes, né? Ainda é considerado um tabu nos dias avançados da tecnologia? Sim, vale ressaltar que a gente atende, né, todo o público, tanto feminino, né, quanto masculino. Masculino também? Masculino também. Eu pensava que era só feminino, olha só. Não. Hoje o público masculino, eles estão aceitando mais, né, estão buscando mais, porque na verdade, hoje os médicos, né, a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Então, existe muito encaminhamento médico após procedimento cirúrgico, após o médico identificar que é um problema muscular e encaminha para a fisioterapia. Então, para que tenha uma resposta favorável, eles precisam, de fato, fazer a fisioterapia. Então, acaba que a aceitação, né, ela está sendo bem melhor, mas nos primeiros dias, quando eles entendem como é feita a avaliação, aí eles ficam um pouquinho receosos. Mas, assim, com o passar do tempo, vai pegando confiança com o profissional e eles vão ficando mais abertos, né, à terapia. Eu imagino assim, sabe, sempre um profissional da área de saúde, profissional de um modo geral, mas um profissional de saúde, que é o nosso caso, nesse momento, é uma coisa assim tão... Eu enxergo como uma pessoa invisível, sabe? Quando eu vou ao profissional de saúde, eu o enxergo como uma pessoa invisível, não estou enxergando, não sei quem é, não me interessa. Lá fora a gente pode até conversar, mas agora eu estou realizando uma consulta, portanto, é assim que eu imagino e assim que eu falo, sabe? E deve ser assim, né? Para quebrar esse tabu e as pessoas... E a idade? Então, quanto à relação à idade, não existe isso, né? Até porque na fisioterapia pélvica também existe atendimento para crianças. Também? Isso, então assim, crianças que passam de 5 anos e perde urina, né? Ainda não teve o desfraude, ela inicia a fisioterapia para começar a ter aquela continência, que é o controle da urina, né? Ou até mesmo das fezes, depende do que é a queixa, né? Então, independente da idade, né? O meu foco hoje, atualmente, é homens, mulheres, independente da idade. Geralmente, se for adolescente, eles chegam com endometriose, né? Dor por causa das cólicas menstruais e idosos, né? Idosos que também perdem urina, que tá com prolapso. Então, depende muito da queixa, né? Quando nós falamos em assoalho pélvico, é comum imaginarmos mais assim uma área da sexualidade. Tem relação? Tem.
Os músculos do assoalho pélvico, ele tem função proctológica, né, que é a questão toda intestinal, das fezes, tem a questão das continências urinárias, né, da função urinária, e a função sexual. Então, quando fala em assoalho pélvico, a gente fala nessas funções. Então, quando chega, depende da queixa, a gente tem um foco específico, sabe? Você falou músculo, então assoalho pélvico é pélvico? É isso, é um músculo. É um músculo, Isso. né? E Isso. tanto o homem quanto a mulher possui. Apresenta. Exatamente. Legal. E no homem do mesmo jeito, entendeu? Função Mesmo jeito, urinária, função sexual e proctológica. Mesmo tem a mesma função. Mesma função. Legal, então, né? aquilo que a mulher faz, o homem faz. Certo. Porque a próstata é só masculina, né? Próstata só masculina, é um órgão masculino. Pois é. Legal, interessante. Me diga uma coisa, e quando eu vou procurar uma profissional de fisioterapia pélvica? Quando eu sou indicado por um profissional, um médico, ou eu posso procurá-la para algum cuidado preventivo, digamos assim? Isso. O essencial é preventivo, né? Mas, geralmente, a gente recebe os pacientes quando eles apresentam alguma disfunção ou alguma queixa. Alguns apresentam diagnóstico, que é quando vem do médico, eles já chegam com o diagnóstico clínico, mas alguns só chegam com a queixa. Doutor, eu estou apresentando dor na relação sexual. Não necessariamente passou pelo ginecologista, mas ela sabia que a fisioterapia poderia ajudar, então ela foi ao fisioterapeuta. E aí a gente trata de acordo com a queixa, né? Faz a avaliação, identifica por que ela está sentindo aquela dor, se é um ponto de tensão, se há alguma questão psicológica. E aí a gente vai encaminhando para os profissionais também que seja necessário para a equipe, né? Mas não necessariamente a gente precisa de um encaminhamento médico. Que legal, né? Eu sou do tempo que eu ainda imagino a fisioterapia vinda de uma indicação, né? Isso. De uma indicação. Mas é importante que todos os pacientes eles apresentem um diagnóstico. Então essa relação com o médico é muito importante e deve ser muito próxima, né? Faz parte da equipe, por isso que a gente faz muito, tem muita parceria, né? Parceiros médicos, ginecologista, obstetra, quando a gente fala de gestante, pacientes que vêm da pós-cirurgia de próstata, né? A gente precisa ter um contato direto também com o urologista, porque a gente vai passando feedback, né? Afinal, nós somos uma equipe. E dependendo da queixa, do diagnóstico do paciente, a gente precisa também dos demais profissionais. Então, por exemplo, uma paciente que apresenta endometriose, ela precisa ter o médico, né, ginecologista, precisa ter uma nutricionista e especialista em saúde da mulher, porque é uma doença que ela é inflamatória. Então, existem alimentos que podem piorar. Então, se ela não tiver acompanhamento com o nutricionista, as outras áreas muitas vezes não ajuda. Ela precisa do fisioterapeuta, né, para dor pélvica crônica e precisa também de um psicólogo. Psicólogo também. Psicólogo também. E às vezes entra até um profissional de educação física. Olha só. Então, somos uma equipe, fazemos parte de uma equipe. É comum no nosso organismo, o nosso corpo envelhecer. Sim. Né? Consequentemente, esse músculo pélvico, eu posso chamar assim? Pode. Ele também vai envelhecer. Ele também vai me causar algum problema oportunamente aí, né? Existem, por exemplo, exercícios físicos, hoje, já que você falou no educador físico, que eu posso fazer para enrijecê-lo ou melhorar essa musculatura? Sim. E evitar possíveis problemas? Sim. Independente de qualquer disfunção, vamos esquecer a disfunção, as queixas, e desde o início da vida, né, quando a gente começa, por exemplo, as práticas de atividade física, o aconselhável é que a gente tenha uma ativação abdominal, uma ativação perineal, que é a musculatura do assoalho pélvico, associado a uma boa respiração e à prática, né? Então, por exemplo, se eu estou na academia, eu preciso ter a ativação desses músculos para fazer a prática. Então, o que é que muito acontece hoje? As pessoas praticam atividade física e esquecem da musculatura do assoalho pélvico. E hoje, a musculatura do assoalho pélvico, ela é bem específica porque ela faz parte do core. Então, já ouviu falar do core na academia? Não. Você precisa ativar o core, você precisa fortalecer o core. A musculatura do assoalho pélvico, ela faz parte do core.
Então, muita gente faz a prática de atividade física, né? Tá lá treinando membros inferiores e não ativa a musculatura do assoalho pélvico. Então, ela precisa ser ativada e quando ela é ativada, quando ela é trabalhada, raramente vai ter uma disfunção. E pode ter, certo? Pode ter, mas é um tipo de preventivo. É uma prevenção, né? Isso. É tanto que quando o paciente ele faz a fisioterapia, uma das orientações que a gente faz é durante a prática de atividade física. Então, eu vou ensinar o paciente a respirar, vou ensinar o paciente a ativar essa musculatura, a ativar o abdômen e fazer o exercício que é solicitado pelo profissional da educação física. Então, essa ativação é feita pelo profissional de educação física, no momento que antecede. Ele pode solicitar a ativação. Ele solicita, né? Ele solicita. Ativa a musculatura do abdômen, ativa a musculatura do assoalho pélvico. Aí eu corro para a doutora Viviane. E aí eu faço a avaliação, Você faz a avaliação. Ensino, eu observo, na verdade, se sabe respirar, porque, Até por isso incrível influencia. que pareça, 90% dos pacientes não sabem respirar. E muito menos associar respiração com a ativação. Mas agora me chamou a atenção. Essa respiração é contínua ou por força da prática do exercício? Não, é hábitos mesmo. Hábitos mesmo. Hábitos do dia a dia, a gente passa a respirar de uma forma mais confortável. E às vezes por falta de informação, né? Então, é muito comum as pessoas fazer a prática de atividade física, o exercício, e prender respiração. E o certo não é prender respiração. Não é? Não. Corrija-se, Leite. Não é. Por isso que existem as disfunções. Incontinência urinária, porque a gente precisa entender que a musculatura do assoalho pélvico é uma sustentação, certo? A gente tem órgãos abdominais e pélvicos, certo? E ele fica como suporte. É como segurando ali, Isso. né? Se eu não tenho uma ativação, que é uma contração, tá? Se eu não tenho uma ativação dessa musculatura, com o tempo, a mulher pode perder urina, porque não está fortalecido. Lembra que é função urinária também? A mulher pode perder urina, pode ter prolapso, que é a queda dos órgãos pélvicos. Queda de bexiga, queda de útero, já ouviu falar? Já, Um prolapso. sim. Pronto. Então, quando a mulher ela não tem uma ativação dessa musculatura, ela pode apresentar essas disfunções. E aí existem também outros fatores, né? Como, por exemplo, a gestação. Já é um peso além. Sim. Então, hoje, eu também fico é segurado por esse músculo? por esse músculo. Existe uma sustentação, né? Esse músculo é uma sustentação. É um suporte ali, segura, Isso. né? Então, quando a gente tem uma contração, a gente consegue manter esses órgãos bem posicionados. Claro que existem ligamentos, outros músculos também, mas faz parte, né? Então, com o peso dessa musculatura, ela pode também fazer com que futuramente tenha esse prolapso. Esse prolapso, ele necessariamente virá? Não, No nem caso, sempre. por exemplo, seria das mulheres, né? Assim? Isso. A gestação é um fator de risco para fator isso. de risco. É tanto que hoje eu fico muito feliz que as gestantes, elas estão procurando cada vez mais a fisioterapia para o preparo do parto, que é como uma forma preventiva. Se isso fosse mais divulgado, talvez tivesse menos problemas, né? Porque enxerga-se nessa oportunidade, no quesito prevenção, uma redução nos cuidados, uma redução, digamos assim, cuidados com a saúde pública, né? Eu quero falar assim, o poder público tivesse uma atenção maior com essas mulheres, teriam menos despesas no futuro próximo. Com certeza. Mais ou menos isso, né? Com certeza. Hoje não existe fisioterapeuta pélvico em PSFs, por exemplo. Não existe. Tipo, se e olha o tamanho e a importância, né? Exatamente. E muitos precisam. É porque só vão precisar lá na frente. Aí, não, deixa quieto. Tá bom assim, né? Mas assim, hoje, eu já atendi no meu tempo, né, de fisioterapia, eu atendi uma jovem de 16 anos. 16 anos. Com endometriose. Tá? A paciente nunca tinha tido relação sexual, mas sentia os desconfortos, né? E não Da tinha dor, tido nenhuma relação nunca. sexual e estava com esse E problema. estava com diagnóstico de endometriose, tinha a dor pélvica crônica e precisou ir para a fisioterapia para realizar as sessões e diminuir esses desconfortos. Mas jovem recupera fácil, né?
Depende cuidado, muito lógico, dos né? focos, Dos isso. focos, né? Depende muito dos focos, depende muito do quanto que ela está disposta, né? A estar ativa na fisioterapia, a seguir as orientações, as recomendações que a gente faz, porque, assim, quem tem endometriose, eles precisam ter um cuidado multidisciplinar. Então, você precisa se sentir confiante com o profissional e entender que ir para nutricionista é importante, que não comer determinados alimentos é importante. Então, é mais do paciente do que do profissional. Interessante. São cuidados que... Mas jovem, se a mãe brigar, ela vai. Não é assim? Agora, o homem também, só se tiver uma namorada ou uma esposa para levar. Pra manter, vai né? não, vai não. Pense num bicho trabalhoso, é homem, para ir, né? Ela é fisioterapeuta pélvica e obstétrica. Eu converso com a doutora Viviane Oliveira aqui no programa Café com Leite, falando sobre os cuidados com a saúde do assoalho pélvico. Doutora Viviane, vamos beber água, por favor? A senhora aceita um cafezinho? Sim. Por gentileza. Gente, assoalho pélvico é um tema provocativo, né? Para a gente aprender cada vez mais. A doutora Viviane aqui falou que no próximo bloco tem mais novidades. Daqui a pouquinho a gente volta. Nesse segundo bloco do programa Café com Leite, obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É a TV Verde Vale, na parceria com a TV Café com Leite, TV Cariri, e muitas informações para você. Acompanhe a nossa programação, divulgue nas suas redes sociais, vamos interagir mais, interagir as emissoras de televisão e de rádio aqui, para que a gente possa disseminar o máximo possível das informações que são geradas aqui, os nossos conteúdos aqui na nossa região. Eu vou pedir permissão aqui à doutora Viviane para conversar com você e mostrar aqui uma queridinha, ó, a minha queridinha, que é a 9ª edição do Café com Leite em Revista. Aqui nós temos matérias de saúde, educação, cultura, direito ambiental, direito ambiental também, pronto, resolvi, né? Marketing e muito mais. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte, é grátis, feita para você. Aqui, faça dessa revista uma revista de cabeceira, tá? Para você que reside fora, que nos acompanha através das nossas plataformas, é só você mandar uma mensagem aí para a nossa produção e nós enviamos gratuitamente para você. Vou aproveitar daqui a pouquinho e conversar com a doutora Viviane. A doutora Viviane poderia até escrever uma matéria sobre assoalho pélvico, sei lá, né? Ou outra coisa. Pompoarismo, olha aqui, a gente publica na próxima edição. Agora, se você não mandar a mensagem aí nas redes sociais... Não sei se vai dar tempo. Essa daqui é da doutora, viu? A sua tá com a minha produção. Doutora Viviane, é um músculo, né? O assoalho pélvico. Por isso o nome assoalho, né? É assim? Exatamente. Precisa ser exercitado. Com certeza. Aí eu te pergunto, isso com a idade, lógico, ele vai enfraquecendo. Ou, eu não sei bem se eu poderia dizer assim, com o uso. O uso que eu quero me referir é assim, por exemplo, a gravidez, né? Sim. Ou problemas intestinais que podem ocasionar problemas com a urina, com as fezes, etc. Isso aí enfraquece esse assoalho, ele causa problemas, é isso? É assim, a falta de instrução para o uso, né? Como eu havia falado, a grande maioria não exercita. Fortalece todos os músculos e não fortalece a musculatura do assoalho pélvico. Porém, por falta de informação. Não é nem porque não queiram, né? Mas por falta de informação. É porque não deixa os bracinhos grossinhos, as perninhas grossas, né? É escondido, né? Estão satisfeitos com o que tem, né? E assim, devido ao não uso, vai ter o enfraquecimento dessa musculatura, certo? Com os fatores de risco, isso vai piorando. E a gente sabe com o passar da idade, a gente vai perdendo colágeno, vai perdendo elastina, e isso aí também é um fator,
né, a idade. Então, precisa sim ser exercitado. Bom, o enfraquecimento desse músculo, ele vai me causar alguns transtornos, né, de saúde. Mas eu queria lhe provocar a questão da sexualidade. A senhora falou ainda há pouco, se não me falha a memória, que, por exemplo, dores no ato, no momento da relação sexual, pode ser ocasionada assim? Pode. Não pela fraqueza muscular, mas por tensões musculares. Então, uma mulher que tem tensão nessa musculatura, como uma tensão que a gente tem no trapézio, por exemplo, que a gente precisa liberar na região do pescoço, existe também esses pontos de tensão na musculatura do assoalho pélvico. É um músculo que não é diferente dos outros. Então, a mulher que tem esse ponto de tensão, ela também pode ter esse desconforto durante a relação. Mas isso também pode ocasionar por uma mulher... Durante a relação pode ocasionar isso? Pode. Tanto durante a penetração, ou no início da penetração, ou no final. Entende? Certo. No início, no meio ou no final. Certo. Isso é quem vai relatar, é a paciente. Então, isso vai depender. Por exemplo, uma mulher que não é bem lubrificada, tem uma dificuldade na lubrificação, ela vai ter desconforto. Então, assim, a gente precisa avaliar essa musculatura, precisa entender como é essa rotina dessa paciente e determinar um protocolo de tratamento específico. Doutora, quando ocasiona, por exemplo, quando ocorre a não lubrificação, por exemplo, ou dores dessa natureza, eu já gravei aqui com muitos profissionais a respeito dessa questão da defesa e os cuidados com as mulheres, e já ouvi muito falar. E, assim, digamos que as dores que a mulher... Assim, a senhora vai me corrigindo, viu? As dores sentidas pela mulher, que muitas vezes é ocasionada por esse problema do assoalho pélvico, porém ela suporta numa relação, por exemplo, ela suporta ali pedindo a Deus para terminar. Isso. Né? E eu te pergunto, o diálogo com o parceiro, aí não é com o assoalho pélvico, mas o diálogo até mesmo com o parceiro, não iria contribuir para que ela tomasse os cuidados devidos? Com certeza. Porém, nem todas as pacientes, elas relatam esse diálogo. Mas chega para a doutora e conta, né? Não diz para ele lá, vai contar só lá, né? Então, assim, alguns sabem, né? É tanto que na nossa avaliação a gente pergunta se o parceiro, ele é ciente do que ela apresenta, porque muitas vezes a gente precisa direcionar essa paciente também para o psicólogo, tá? Então, assim, é essencial que esse parceiro ele seja ciente, né? Porque existe 2 tipos de dores, né? Existe a dor da relação sexual, onde ela consegue ter o ato sexual, e existe aquela dor onde, de fato, ela não consegue a penetração. Que aí são diagnósticos diferentes. A mulher que apenas sente dor é chamada de dispareunia. E a mulher que não consegue penetrar, assim, que é uma dor absurdo, ela tem uma contração involuntária. Ou seja, ela se permite... Não é porque ela quer. Ela não consegue controlar essa contração. É uma contração involuntária da musculatura. E quando consegue penetrar, é absurda a dor. É chamado de vaginismo. Então, quando ela chega com esse diagnóstico, a gente tem um cuidado a mais, né, com essa paciente. Ela precisa ter acompanhamento psicológico para permitir até a fisioterapia pélvica. Engraçado, né? Primeiro tem que trabalhar, são 2 trabalhos, né? A cabeça, para depois trabalhar o corpo, né? Exatamente, e a gente trabalha em conjunto. Tem pacientes que procuram a fisioterapia porque querem ter a relação sexual. Geralmente uma mulher que é vagínica, né, que tem o diagnóstico de vaginismo, ela pode ter tido, né, esse diagnóstico porque passou por uma violência sexual, por exemplo. Então, essa paciente, ela precisa estar na terapia. Mas, às vezes, é só uma crença. E ela tá ali e ela se permite fazer a fisioterapia. E, às vezes, não precisa ir para a terapia. Ou seja, uma anamnese mais tem que ter uma delicada, avaliação. né? A respeitar, assim, com muitos detalhes, tem né? Tem que ter. E aí é que entra um cuidado maior do fisioterapeuta.
ele precisa ter um cuidado com essa mulher, precisa entender sem julgamento, né? A gente precisa ter um cuidado e ser amigo do paciente. O paciente precisa se sentir totalmente confiante, confortável com o fisioterapeuta. Doutora, nesse caso, a fisioterapeuta pélvica, ela tem que ter uma sensibilidade maior no quesito entender, compreender esse ponto, considerando que ela é quase psicóloga, né? Quase, ela tem que saber ouvir, compreender para saber cuidar. É verdade, é verdade. Porque é assim, é uma coisa muito pessoal, muito íntima, né? Que ela já se permitiu falar, né? E de repente chegar e não haver a compreensão, ela volta mais traumatizada, né? Exatamente. Eu costumo falar que a avaliação ela é o mais importante, porque o paciente só volta se ele se sentir pós-avaliação, se ele se sentir confortável no profissional e confiante, Sim. né? Então, assim, o fato de fazer a avaliação não é somente chegar, entender e preencher uma ficha. A gente precisa conversar, precisa explicar o que a paciente tem, por que ela tem aquilo, o que é que está acontecendo no corpo dela, o que é que ela precisa fazer e o que nós iremos fazer. Porque não adianta eu chegar, eu dizer, olha, você tem isso e não dizer o que vai ser feito. Certo. Porque ela chega durante a sessão e ela diz, eu não sabia que era assim. Conta toda a história de como é que será, né? Isso, explica, ó, eu vou usar esse aparelho, porque ele vai fazer isso, isso, isso e isso. Você vai fazer esse exercício em casa, porque quando você voltar, eu preciso tem dessa um dever de casa musculatura. também, né? Tem. Não é só na físio, não. Então, assim, 80% é o paciente. A fisioterapia, a gente só direciona, a gente conduz. A gente faz a sessão, alguns vai uma vez por semana, outros é necessário 2 vezes por semana. E nos outros dias o paciente ele precisa se comprometer em fazer. Porque o meu objetivo como fisioterapeuta é a cada sessão evoluir com o paciente. Certo. Então, se eu não consigo evoluir com o paciente, é uma frustração para ele e para mim. Sem dúvida nenhuma. Então, eu entro com o mesmo objetivo com o paciente. A meta, ela não é só do paciente, a meta é minha também. E a gente tenta evoluir toda a sessão. Meu objetivo é liberar esse paciente o mais rápido possível para que ele também tenha uma melhora na qualidade de vida, né? Ele busca isso, né? Ela busca isso. Doutora, agora, diante de uma anamnese dessa natureza, que vai iniciar um processo de fisioterapêutico, é importante, por exemplo, se ela tem um parceiro, trazê-lo para que ele possa também acompanhar, porque se ela tem o dever de casa para cumprir, ele pode intervir, com certeza, ou querer intervir, ou até mesmo atrapalhar, né? Com certeza. Mas, em especial, acima de tudo, compreender que aquilo tem uma necessidade até para ela de cuidados com a saúde, né? Então, é bom conversar é bom o companheiro acompanhar? Com certeza. Eu, inclusive, sempre pergunto se o companheiro, ele tem ciência do que está acontecendo, se ele tem disponibilidade de acompanhar, nem que seja 1, 2 vezes, porque a gente pede até ajuda. Um paciente, como a gente veio falando do vaginismo, né, que não consegue penetração, a gente também tem os deveres de casa, né, que ela precisa fazer todos os dias. E aí existe uma técnica que nós fazemos em consultório que, pode falar? Pode, fica à vontade. Que é a massagem perineal, que é justamente para a gente começar a liberar esse músculo. Assim como a gente alonga qualquer outro músculo, nesse caso a gente também precisa alongar, né? A gente precisa liberar essa musculatura. A gente chama de terapia manual. E a paciente faz em consultório, mas seria essencial que ela tivesse também essa massagem perineal em casa. Então, quando o parceiro ele é acessível, eu ensino, eu faço questão de ensinar o parceiro para que ele faça, tá? Porque a gente também passa outras coisas, como vibração, água morna, e aí ela faz, porque é de fácil acesso para ela, mas a massagem perineal ela não consegue realizar nela mesma. E quando consegue, ela também fica toda tensionada, numa postura totalmente errada. E quando o parceiro ele é acessível, eu faço questão de ensinar, porque a resposta é mais rápida. Tem que fazer uma anamnese ou talvez uma sessão de terapia
com o companheiro, né? Ah, é ótimo. Quando tem o parceiro ali, a E compreensível, junto. né? Compreensível, porque eu imagino também que possa ter alguém com a linha de pensamento diferenciada e muitas vezes não aceitar nem que isso precisa de cuidado, que esse problema, como o vaginismo, por exemplo, que daria um programa Café com Leite inteiro, a massagem perineal daria um programa inteiro. Seria até interessante também, oportunamente, a gente conversar sobre estes e outros temas, porque o pompoarismo, por exemplo, está no contexto do exercício muscular. Isso, só que ele vai além da reabilitação. Nós estamos falando de reabilitação, sim, né? É uma coisa. Que é quando o paciente ele vem com uma disfunção. Certo. Tá? E aí, quando eu já estou bem, que eu quero melhorar, aí eu vou pro pompoarismo. Aí é uma parte complementar, é uma parte assim que vai deixá-la mais confortável, isso, né? Exatamente. Mas que não deixa de ser um cuidado também, né? Além Com certeza. Quando bem indicado, porque o que é que acontece muito? Que é muito comum. O paciente, ele vê nas redes sociais que existe a técnica do pompoarismo, que é bom para a função sexual, e ele faz. Porém, às vezes é um paciente que tem dor na relação sexual. É um paciente que tem tensão muscular. E aí, quando eu tenho uma tensão muscular, que eu faço pompoarismo, que é para melhorar a força muscular, eu posso tensionar ainda mais aquela musculatura, eu vou ter ainda mais dor na relação sexual. Então, o interessante é que antes de realizar qualquer fortalecimento, avaliar. Porque eu vou saber se aquele paciente, de fato, pode realizar aquela técnica. Então, nesse caso, o pompoarismo não tem relação com o assoalho pélvico? Tem, mas não é assim, digamos assim... Não, eu vou... Vai me corrigindo, doutora, porque eu nem perguntar, eu sei, na verdade. Mas seria, por exemplo, não é bem... o pompoarismo seria um exercício físico vaginal, seria mais ou menos isso? Isso, é um tipo de exercício, só que com uma resistência ainda maior. Então, por exemplo, se durante a reabilitação eu falo para o paciente assim, que tudo isso a gente vê na avaliação. Quantos segundos consegue segurar, sustentar essa musculatura durante a contração, certo? Engraçado que aí é a musculatura, né, doutora? Isso. Que a gente durante imagina o exercício físico, o exame físico, na verdade, a gente faz a introdução no canal vaginal falando de mulher e eu peço para ela realizar essa contração. Quando ela realiza essa contração, eu vejo como é a força muscular, certo? Quando eu observo essa força, eu vou graduar. Se é grau 1, grau 2, grau 3, enfim. E depois da graduação da força, eu vou ver quantos segundos essa mulher ela consegue segurar contraindo. Então, vamos supor que ela consegue segurar 3 segundos. Certo. Depois eu vou ver as repetições, que é como se fossem as séries da academia. Certo. E aí eu vou determinar o protocolo. Se ela consegue segurar 2 de 3 segundos, eu vou começar a trabalhar em cima daquela avaliação, tá? Mas, doutora, 2 segundos é muito pouco, né? É muito pouco, mas é muito comum. É muito comum. Muito Nós estamos falando 2 segundos, já se passaram, não deu tempo nem falar 2 segundos da expressão. Exatamente, porque o que é que acontece? Tem gente que faz a contração, mas não está contraindo somente a musculatura do assoalho pélvico, está contraindo o glúteo, está fechando as pernas, está ativando a musculatura abdominal e acha que está contraindo o períneo. E não está. E não é. E não é. Então, quando a gente faz o exame físico específico da musculatura do assoalho pélvico, a gente observa que aquela paciente, ela segura muito pouco. Então, isso faz parte da reabilitação. Então, quando essa mulher, vamos supor que ela agora está segurando 10 segundos. Aí já, 10 segundos. Durante essa reabilitação, ela já tem feito cone vaginal, ela já está segurando. O cone vaginal é um dispositivozinho que é em formato de cone, que a gente introduz no canal vaginal, e esse cone, ele tem gramas, tem peso, tá? Como se fosse na academia. Certo. Então, tem um peso de 40 gramas, 60 gramas, 120 gramas. Olha, e a gente vai evoluindo a cada sessão. Certo. Então, quando ela passa da fase de reabilitação e ela observa que ela pode segurar mais cones, mais gramas, ela quer evoluir. Aí ela vai para o pompoarismo. Que legal, que legal. O interessante é que a gente faça de fato passo a passo, né?
Vamos continuar essa conversa. No próximo bloco, vou preparar mais um cafezinho. Viu? Ótimo. Gente, olha, esse tema é extremamente convidativo a gente buscar mais informações, né? Porque você não escuta isso em qualquer lugar, em qualquer mesa de bar, ou qualquer esquina, ou qualquer bate-papo com amigos. Portanto, aqui no programa Café com Leite, você tem profissionais brilhantes que sabem conversar sobre o assunto, nos convida a querer saber mais. Portanto, eu convido a você a ficar ligado. Vou preparar o cafezinho aqui para minha convidada, que no próximo bloco ela disse que tem mais. Doutora, vamos beber mais água, né? Por favor. A produção está diminuindo minha água aqui, doutora. Ó, quase não tem mais, viu? E o cafezinho, será que tem aqui? Doutora, vamos tomar um cafezinho? Produção, aqui tem café, viu? Tem? E tá gostoso. A doutora Viviane disse que o próximo bloco será melhor ainda, com mais informações. Daqui a pouquinho a gente volta. Nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, motivo de alegria, me deliciar de um cafezinho, mas em especial de uma boa informação aqui na companhia da nossa convidada, fisioterapeuta pélvica e obstetra, doutora Viviane Oliveira, aqui abrilhantando o nosso programa de hoje, falando sobre assoalho pélvico, né, os cuidados que nós devemos ter. E ao macharal fica aqui o meu recado. A doutora puxou minha orelha e disse que o homem também tem que ter esse cuidado. Portanto, fique ligado, viu? Vamos só culpar as mulheres, não. Então, muito importante esse momento, um momento de análise preventiva, para que a gente possa tomar as medidas cautelares antes de acontecer algo mais grave, né? Então, foi para isso que a doutora veio, para dizer, se cuide, né? E ela está deixando o recado com muita maestria, com muita competência. Portanto, fique atento, porque nesse bloco nós temos muito mais para conversar com você. Doutora Viviane, doutora, encerrando o bloco anterior, a senhora falou nesses cuidados que as mulheres devem ter, principalmente em casa, fazer o dever de casa, por exemplo, né? Que eu acho isso assim extremamente essencial. Não é só vou na farmácia, ou vou no médico, ou tomo um medicamento, volto e não cumpro aquela rotina. De repente, não melhora e culpo o profissional, né? Qual é a contribuição do companheiro no momento eu vou usar dever de casa, expressões minhas, mas a senhora pode corrigir e fica à vontade. Qual é a função do homem, no caso, com relação à mulher nesses cuidados? Primeiro, o diálogo, né? Tentar entender o que é que a mulher sente, qual o momento que ela sente, e tentar entender se for um problema que possa ser ajudado, né, de alguma forma pelo companheiro, ele ajudar de alguma forma. E tentar entender também que nem tudo é pensando na sexualidade, porque muitas vezes e muitos recursos nós utilizamos como forma terapêutica. Então, existe o vibrador para uma função sexual e existe um vibrador para uma função de reabilitação. Então, um exemplo que eu posso dar... Então, se eu chego em casa e vejo ali a minha esposa com um vibrador, mas eu não conheço, supostamente não conheço, já vou achar ruim e dizer, e eu não sou mais homem não, né? Eu Exatamente. Já ouvi essa conversa, doutora, Muito por aí, comum. viu? É comum, Muito comum. Olha só. Muito comum. Então, é tentar entender o porquê que existe esse recurso, por que ela está utilizando esse recurso, porque, como eu falei, é uma função que a gente precisa reabilitar. E para que a gente tenha acesso a isso, os nossos recursos na fisioterapia pélvica, muitos são produtos sex shop. E não necessariamente vai ter o desenho do órgão sexual masculino. É um vibrador para que seja introduzido. Sim. Em alguns casos, claro, isso não, a gente não fala para todas as mulheres, porque existe a necessidade. Então, já aconteceu de uma paciente precisar levar um vibrador para ser realizado em casa, tá? Como recurso,
já que ela não vai para físio todos os dias, ela precisa fazer esse deverzinho de casa. Então, ela vai utilizar uma água morna, por exemplo, também colocado dentro de um dispositivo que existe, que tem o mesmo formato, que é o formato do canal vaginal. E ela precisa também usar a vibração, por exemplo. E essa paciente, ela não realizou os exercícios de casa porque o esposo não aceitou. Então, no lugar Ele não permitiu? Não permitiu, não aceitou. E no lugar de contribuir com a recuperação dessa paciente, ele atrapalhou. E muito, né? Então, o que a gente pede é que tente entender um pouquinho, né? Se for necessário, pode ir no consultório, acompanha a esposa para tentar entender nada mais correto. Não, eu quero ir lá, eu quero falar com a doutora Viviane, eu quero saber por que isso aqui. Não deveria, né? Mas tem dúvida? Vai lá, procura saber. Eu acho que nada mais justo, nada mais correto para somar com a sua companheira, né, E doutora? a gente é super aberto, a gente explica, né? Faz com que o parceiro entenda e até mesmo participe. Participe tanto no consultório quanto em casa. Eu amo quando o parceiro ele é ativo junto com ela na fisioterapia. Legal, né? A senhora falou que desde criança até o idoso os cuidados são necessários nessa questão. Quando a mulher, por exemplo, entra num processo de menopausa, por exemplo, ela tem problemas de assoalho também? Tem, porque ela tem alguns hormônios que passam a não ter, né? E tem pequena quantidade. A menopausa é a eliminação de alguns hormônios, não é isso? Isso, ela deixa de ter. Olha, eu já estou aprendendo, tá vendo? Que bom. Já é para outro tema também, né? A gente consegue falar muito sobre isso. E baixa um pouquinho os hormônios e elas tendem a ter baixa lubrificação, atrofia vaginal. E aí, alguns desses sintomas a gente também consegue ajudar na físio. Então, também dentro de uma avaliação, junto com o ginecologista, para identificar se essa paciente ela vai entrar em uma reposição hormonal, junto com a fisioterapia a gente consegue melhorar muita coisa. Uma das coisas que elas mais reclamam também é a questão da lubrificação no ato sexual. Então, elas passam a sentir esses desconfortos durante a relação. Então, a gente tende a fazer e utilizar alguns recursos que melhoram essa lubrificação vaginal. A lubrificação é advinda dos hormônios? Também. E a contribuição da musculatura do assoalho pélvico. Então, quando a gente utiliza fibras rápidas, que é uma das técnicas que nós utilizamos, que são as contrações rápidas, a gente melhora o bombeamento sanguíneo e melhora essa lubrificação. A contração que a senhora falou, isso ajuda, não necessariamente nas mulheres em fase nessa fase, mas em qualquer mulher, por exemplo, as contrações ajuda nas prevenções do assoalho, independente de ter a companhia, ter uma orientação de um profissional? Então, se ela não apresentar nenhum tipo de disfunção, dor na relação sexual, se tiver uma vida sexual ativa, sem nenhum tipo de desconforto, a contração ela é muito bem-vinda, né? Mas ela enrijece os músculos? Isso, é um fortalecimento. Então, a contração dessa musculatura do assoalho pélvico por exemplo, prende o xixi, prende o pum, tá? Esse é um tipo de contração, tá? Que é só para eles entenderem o que é contração, né? Quando eles realizam essa contração, é um fortalecimento. É como se eu estivesse levantando um halteres na academia, tá? E aí, essa contração, ela vai trazer um fortalecimento. Porém, na mesma proporção que eu fortaleço, eu preciso também relaxar. O que muito acontece, o paciente contrai e não tem um relaxamento completo. E aí tende a ter uma hipertonia. Prende o xixi, é uma contração. Mas ele tem que relaxar e soltar. Isso. Ele precisa, na mesma proporção que ele contrai, ele precisa relaxar. Lembrando que a gente fala, prende o xixi para o paciente entender. Mas ele não vai fazer isso com a bexiga cheia. Todos os exercícios, eles são feitos com a bexiga vazia. Certo. Tem gente que vai no banheiro, tá lá fazendo xixi e quer segurar o xixi. Isso não é recomendado. Assim. Não. Tem que fazer com a bexiga seca. Isso. Tá totalmente vazia,
para não ter outros problemas, né? Então, é só para o paciente entender o que é a contração. Porque às vezes a gente fala contrai, o paciente, tá, mas eu vou contrair o quê? Eu não sei o que eu vou contrair. Então, tem paciente que entende quando eu falo prende o xixi. Tem paciente que só entende quando eu digo prende o pum. Então, assim, é uma forma digamos assim, de fortalecer a musculatura. Fortalecer essa musculatura. Independente de ter alguma coisa, até mesmo porque nessa parte, digamos assim, íntima, mesmo que não... Isso fortalece o assoalho, por exemplo? Fortalece. Fortalece essa musculatura do assoalho pélvico. O paciente, ele só não é indicado realizar essa contração se o paciente tiver tensão muscular. Porque primeiro a gente vai relaxar para depois contrair. Para depois começar o fortalecimento. Tá? Mas o fortalecimento, ele é muito bem-vindo. Doutora, percebe-se que as ramificações do tema são muitas, né? Isso já, assim, deixa um convite prévio para a senhora voltar. Porque Voltarei. São assuntos convidativos que não se fala na mesa de bar ou até mesmo na mesa de casa. Eu acho que a gente não conversa. E a gente precisa falar mais sobre esse assunto, eu acho. A senhora me corrige. Se eu estiver errado, não venha mais nem aqui. Venha só tomar um café ali atrás. Não, com certeza. Mas eu acho que é muito válido para a gente conversar mais sobre esse assunto, para tirar muitas vezes, eu não diria nem os homens, mas em especial as mulheres daquela zona de desconforto, né? E passa a ter uma vida melhor. Exatamente. Doutora, eu preciso fazer um intervalo rapidinho para tomar um cafezinho e beber uma água. Dá certo? A gente volta logo? Sim, com certeza. Tá bom. Então, você que nos acompanha, fique ligado. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, só o tempo do cafezinho, mas nós voltaremos em instantes, na companhia da doutora Viviane, muita informação. Eu falei que era rapidinho, eu já me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, mas já estou de volta aqui, mas agora triste porque a doutora disse que vai embora, a produção manda embora, e doutora, eu fiquei triste aqui porque nossa conversa estava tão agradável, tão construtiva, né? E sabe-se que a informação é essencial para as nossas vidas, né? Vale mais do que coisas palpáveis. E compartilhar suas informações com o nosso telespectador me deixou muito feliz. Então, muito obrigado. Volte mais vezes. Como dito durante o programa, uma ramificação muito extensa para a gente conversar aqui. Você será muito bem-vinda, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui para levar informação. É um dos meus maiores objetivos, porque a fisioterapia pélvica ela é pouco conhecida. Então, levar informação para mim nesse momento é o mais importante. Eu agradeço e voltarei sim. Qual a sua rede social? @dra.vivianeolfisio. Pronto, coloca aí nos caracteres, você acompanha a doutora e siga lá que ela disse que tem muita coisa importante lá publicada, né? E se você não encontrar a doutora Viviane, entre em contato aí com a nossa produção que nós já encontraremos e mandaremos para você, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho da companhia de todos vocês. Mandar um abraço aqui para Laércio, da Farmácia Gentil, que sempre acompanha o nosso programa. E todos aqueles da BrisaNet, pessoal, que muita gente nos acompanha na BrisaNet, recebo aí muitas mensagens aí de todo o Nordeste, pessoal que nos assiste na BrisaNet, canal 137 na TV Verde Vale ou 178 na TV Cariri. Seu Assis Soares em Caririaçu, André Souza e sua esposa em Barbalha, Luiz Alencar no Crato, seu Cícero Carlos no sítio Porções. E lembrando que aos domingos, às 20 horas, você tem um programa Comando X, que é gerado em São Paulo, exclusivamente para a TV Verde Vale. Todos os domingos, às 20 horas, você assiste um programa bem legal, interessante, de diversão, muita música boa, que chama-se Comando X, todos os domingos, às 20 horas. Lembrando que o programa Café com Leite, de segunda a sexta-feira, é regional.
Na TV Verde Vale, TV Café com Leite e TV Cariri. Agora, aos domingos, às 23 horas, você assiste a edição nacional do nosso programa na Rede Meio de Comunicação. Nos siga nas redes sociais. Produção, tem que colocar os caracteres aí, P Café com Leite, TV Café com Leite, para as pessoas ficarem seguindo aí. Vocês só me dizem isso no final. Gente, é só num pedacinho de papel, ó. Podendo trazer num negocinho bonitinho aqui, né? Traz só num pedacinho de papel. Essa produção faz o café sem açúcar. Brincadeiras à parte, gente. Em nome da minha produção maravilhosa, que faz com que nós possamos chegar até você. Um beijo muito especial, carinhoso. E teremos mais amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Beijo a todos.